Existe uma verdade que quase nunca é dita quando o assunto é prosperidade. Ela não está nos discursos motivacionais, não aparece nas promessas fáceis e raramente é ensinada de forma clara. Muitos acreditam que prosperar é apenas uma questão de trabalhar mais, orar mais ou esperar o momento certo. Mas mesmo fazendo tudo isso, algo parece não destravar. A sensação é de esforço constante com resultados limitados. E é exatamente nesse ponto que a maioria se perde, porque a verdadeira barreira não está fora, mas dentro. A prosperidade não começa no dinheiro, começa na consciência. Enquanto essa verdade permanecer oculta, pessoas continuarão vivendo abaixo do potencial que poderiam alcançar, repetindo ciclos de escassez, frustração e adiamento, sem entender por que a vida não responde. A grande armadilha está em acreditar que forças externas são as responsáveis pelo bloqueio da prosperidade. A economia, o governo, a família, o passado, tudo parece servir como justificativa plausível. No entanto, essa visão apenas transfere o poder para fora e enfraquece o indivíduo por dentro. A verdade oculta é que ninguém prospera sustentavelmente enquanto carrega crenças desalinhadas com crescimento, valor e responsabilidade. Essas crenças são formadas em silêncio, ao longo dos anos, por palavras ouvidas, experiências mal resolvidas e decisões não enfrentadas. Sem perceber, a pessoa começa a sabotar oportunidades, recuar diante do avanço e aceitar menos do que poderia, acreditando que isso é humildade, quando na verdade é limitação. Prosperidade não é um evento, é um reflexo. Ela revela quem você se tornou internamente. Muitos pedem resultados novos vivendo com estruturas mentais antigas. Querem colheitas diferentes sem mudar o solo onde estão plantando. Essa incoerência gera conflito interno e estagnação externa. A verdade que impede a prosperidade é simples e desconfortável. Enquanto você não alinhar identidade, decisões e visão, o progresso será sempre temporário. Mesmo quando o dinheiro chega, ele escapa. Mesmo quando a oportunidade surge, ela não se sustenta. Isso não é azar, é consequência. O invisível governa o visível, e ignorar isso mantém pessoas presas em ciclos que parecem inevitáveis, mas não são. Existe um padrão claro entre aqueles que prosperam de forma consistente. Eles assumem total responsabilidade pelo próprio crescimento. Não culpam, não terceirizam, não romantizam a escassez. Eles entendem que prosperar exige maturidade emocional, clareza espiritual e disciplina prática. A verdade oculta é que prosperidade exige confronto interno. Confrontar medos, crenças limitantes e hábitos que oferecem conforto, mas roubam futuro. Esse processo é silencioso, muitas vezes solitário, e por isso poucos estão dispostos a percorrê-lo. A maioria prefere atalhos, mas atalhos levam a quedas. O crescimento verdadeiro acontece quando alguém decide mudar por dentro antes de exigir mudanças fora. Ao longo deste conteúdo, você vai perceber que a prosperidade não responde a pedidos desesperados, mas a posicionamentos firmes. Ela não se move por necessidade, mas por preparo. A verdade oculta que impede sua prosperidade não está ligada à falta de capacidade, e sim à falta de alinhamento. Quando mente, espírito e ações caminham em direções diferentes, a vida trava. Mas quando há coerência, o avanço se torna inevitável. Este é apenas o início de uma revelação mais profunda que exige honestidade e coragem para ser encarada. Porque prosperar não é receber mais, é se tornar mais. E essa mudança começa agora, com a disposição de enxergar o que antes foi ignorado. Existe uma verdade que, quando finalmente é revelada, muda completamente a forma como você enxerga dinheiro, sucesso e prosperidade. Ela não é confortável, não é popular e raramente é dita em voz alta porque confronta algo profundo, a maneira como você se posiciona diante da própria vida. Muitos homens trabalham duro, oram, fazem planos, estudam, tentam melhorar, mas ainda assim sentem que estão sempre um passo atrás.
como se a prosperidade estivesse sempre próxima, mas nunca ao alcance. Se isso soa familiar, fique atento, porque o problema não está onde você foi ensinado a procurar. A verdade oculta que impede sua prosperidade não é externa, é interna, silenciosa e poderosa. Antes de continuar, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque o que você vai ouvir aqui não é motivação vazia, é confronto com a realidade. E quanto mais pessoas entenderem isso, mais ciclos de escassez serão quebrados. Agora siga comigo, até o final, porque cada parte deste conteúdo se conecta como peças de um quebra-cabeça que só faz sentido quando visto por completo. A maioria das pessoas acredita que prosperidade é consequência direta de esforço, mas isso é apenas parte da história. O esforço sem direção correta gera cansaço, não crescimento. O problema é que muitos estão cansados demais para perceber que estão andando em círculos. Prosperidade não responde à intensidade, responde a alinhamento. Enquanto identidade, decisões e visão não caminham juntas, a vida trava. E essa trava não é castigo, é um sinal de que algo precisa ser ajustado dentro antes que qualquer coisa mude fora. Um dos maiores bloqueios à prosperidade é a necessidade constante de apontar causas externas, economia, política, família, passado, falta de oportunidade, azar. Tudo isso parece lógico e muitas vezes até verdadeiro, mas não é a raiz. Quando alguém acredita que o problema está sempre fora, ele entrega seu poder. Prosperidade exige responsabilidade total, não parcial, não seletiva, total. Enquanto alguém não assume isso, continua preso a um ciclo onde sempre espera que algo externo mude primeiro. A verdade oculta é que muitas pessoas usam justificativas como proteção emocional. Culpar o ambiente dói menos do que confrontar a própria postura. É mais fácil dizer não deu certo do que admitir eu não estava preparado. Só que prosperidade não negocia com desculpas, ela responde à maturidade. Pessoas imaturas financeiramente podem até ganhar dinheiro, mas não conseguem sustentar crescimento. Pessoas imaturas emocionalmente sabotam relações, oportunidades e crescimento sem perceber. Prosperar exige sair da mentalidade de vítima e assumir o papel de protagonista. Isso não significa ignorar dificuldades reais, mas significa parar de usá-las como abrigo. Enquanto alguém se vê como alguém a quem a vida deve algo, ela nunca entrega. A vida responde àqueles que se posicionam, não aos que apenas reclamam. Tudo o que você constrói fora é limitado pelo que você acredita dentro. Prosperidade é identidade antes de ser resultado. Se alguém se vê como pequeno, escasso ou indigno, mesmo quando oportunidades surgem, algo dentro trava. A autossabotagem não é consciente. Ela acontece nas decisões pequenas, quase imperceptíveis. Adiar o que precisa ser feito, gastar sem planejamento, aceitar menos do que vale, recuar diante de desafios necessários. A autossabotagem é a linguagem prática das crenças limitantes. A verdade oculta que impede sua prosperidade é que você nunca ultrapassa a imagem que tem de si mesmo. Não importa o quanto estude, trabalhe ou ore, se internamente acredita que prosperidade não é para você, o máximo que alcançará serão resultados temporários. O dinheiro vem e vai. A oportunidade aparece e desaparece. Nada se sustenta. Prosperidade exige reconstrução interna, exige abandonar crenças herdadas, frases repetidas, mentalidade de sobrevivência. Muitos confundem humildade com autonegação, espiritualidade com escassez e contentamento com acomodação. Isso não é virtude, é limitação disfarçada de moralidade. Prosperidade não honra medo, honra responsabilidade. O crescimento começa quando você aceita que precisa mudar por dentro antes de exigir frutos fora. Existe um momento decisivo na vida de todo homem próspero. É o momento em que ele para de negociar consigo mesmo. Prosperidade exige decisões difíceis tomadas no silêncio, quando ninguém está olhando. Exige disciplina quando não há motivação. Exige constância quando o entusiasmo acaba. A verdade oculta é que a maioria sabe exatamente o que precisa fazer,
mas não faz, porque dói. Dói acordar mais cedo, cortar excessos, abandonar hábitos improdutivos, enfrentar medos e assumir riscos calculados. Dói parar de se distrair e começar a se estruturar. Mas é esse confronto interno que separa quem apenas sonha de quem constrói. Prosperidade não é compatível com procrastinação crônica, não combina com instabilidade emocional constante. Ela exige clareza, foco e posicionamento. Pessoas prósperas não são as mais inteligentes, são as mais alinhadas. Elas sabem quem são, o que querem e o que não aceitam mais. Essa clareza cria uma força invisível que organiza decisões, atrai oportunidades e sustenta crescimento. Enquanto alguém espera se sentir pronto, nunca estará. A prontidão vem depois da decisão, não antes. Prosperidade respeita